A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, que consta do livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor Osiel Gomes. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e hoje nós aprenderemos uma importante lição, que seria a lição de número 6, do dia 8 de maio de 2022, expressando palavras honestas. Meu nome é Antônio Belchior Silva, sou evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Esta lição consta do livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do monte para a Igreja de Cristo. O autor e comentarista Osiel Gomes. Inscreva no meu canal do YouTube, agora estamos também no Instagram, nas redes sociais. E o texto áureo: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A nossa leitura bíblica em classe consta do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar no cabelo branco ou preto. Será, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Os objetivos específicos de cada tópico é que no primeiro tópico afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. E pontuar a honestidade com as palavras. Introdução. A nossa introdução traz aqui que os juramentos sempre estiveram presentes nas sociedades. Eles são compromissos que a pessoa assume publicamente e que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos por homens. E quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. E aqui ele condena o uso indiscriminado, leviano ou invasivo do juramento, que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos que como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários.
Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Então aqui, nessa introdução, na palavra, fala que o crente ele tem que ser correto nas suas palavras, honestos, íntegros e não ficar com meias verdades. Tem que falar o que é sim, sim, o que é não, não. No primeiro tópico, não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. A lei do juramento, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos, números 32, e decretou o castigo para o perjurado, aquele que faz um juramento falso, Deuteronômio 19, de 16 a 19, e Timóteo, de 1 a 10. Aqui, o falso juramento de uma testemunha, uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. Já no subtópico 2, o propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens, e que revelava o íntimo de cada um. A verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos por homem. Já no terceiro subtópico, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era o menor valor e, nesse caso, não precisava ser cumprido. Foi contra esse procedimento simulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrado dos seus pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando algum desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como o céu e terra para afirmar que o que está dizendo é verdade, posto que na essência a verdade está no íntimo do coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. E uma síntese deste tópico, né, é que o seguidor de Jesus não jura pelo céu e nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Então, aqui, meus queridos irmãos, é só falar a verdade e nada mais. Não tem que ficar em meios termos, em meias palavras, né? O que é sim ou não. Então, o que passar disso, já foi dito, é procedência do maligno. Agora, veremos o segundo tópico. Nossas palavras devem ser sim e não. Primeiro subtópico. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa somos nós.
Um cristão verdadeiro sempre procura falar a verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. O que nos impede a ter cuidado no nosso falar? Um cristão cheio da verdade divina terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não, não há padrão duplo para o cristão. Então tem que falar sim ou não. Já no subtópico 2, o sim ou não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra, por alguns motivos não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, de 12 a 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Coríntios, porém, por diversas vezes foi impedido. E as coisas não saíram como ele havia planejado. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta os opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus com sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o seu coração, disse ao apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que a sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja quanto do mundo. 2 Coríntios, capítulo 1, 12. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteriam as suas. E ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. E já aqui no subtópico 3, o que passar disso é uma procedência maligna. Como o caso aconteceu em Coríntios, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Aqui fala que nós não devemos dar rumores a fofocas, a intrigas, e sempre falar a verdade, ou é sim ou não, e meio termo às vezes confunde as pessoas e vira fofoca, vira desentendimento, baixaria. Então aqui as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Já, por fim, aqui no terceiro tópico, a honestidade com as nossas palavras. A palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico tem os adjetivos yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo e justo. E aquele justo, Jó foi descrito como um homem honesto. Jó 1:8. Em Atos temos a descrição de Cornélio, como um homem reto e honesto.
Aquele que tem o viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam da sua boca as palavras falsas, mentirosas e enganosas. Então, a exemplo que nós tivemos aqui de Jó e Cornélio, temos vários outros exemplos na Bíblia de homens sinceros, retos perante a Deus e que se sobressaíram de uma certa forma, né, sem falar mentiras. No subtópico 2, é possível ser honesto com as nossas palavras neste mundo? Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. Já no subtópico 3, dando testemunho, uma pessoa honesta revela honestidade de caráter, é honrada, digna e procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios, capítulo 21, 8. Conclusão: devemos viver nesse mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honesto em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Revisando o conteúdo. Primeira questão: quais são os 2 tipos de juramentos citados na lição? No reino de Cristo, o que elimina a necessidade de juramento? De acordo com o Provérbio 18, 21, o que está no poder da língua? O que é honestidade? Como devemos viver nesse mundo? Que lição maravilhosa foi essa, meus amigos? E eu deixo o meu forte abraço, fiquem com Deus e conte sempre com as minhas orações.